Graça e paz, meu irmão e minha irmã da Igreja Presbiteriana do Rio da Prata, você que está aqui, nós queremos te dar as boas-vindas, a você que está aí conectado também. Deixe Deus falar ao seu coração. É o que você certamente estava vendo aí na sua televisão, e é a nossa chamada para você nessa noite. Deixa Deus falar ao seu coração. Meu irmão, esse é um lugar especial para estarmos. A casa do Senhor é o lugar para estarmos à presença do Senhor. E não existe um melhor lugar para nós buscarmos crescimento, buscarmos paz, buscarmos comunhão, do que nesse lugar onde você está. Por isso nós te damos as boas-vindas. Queremos dizer que é uma alegria muito grande para nós estarmos com você nesse lugar. Queremos convidá-lo a estar abrindo o seu coração e experimentar muito de Deus hoje para você, para a sua casa, para a sua família. Meu irmão, como é bom estarmos unidos aqui nesse lugar. É assim que diz o Salmo. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Hoje tem muita gente lá em cima na galeria, né? Já vemos bastante irmãos aqui embaixo também, e outros certamente estarão chegando. E você que está aí conectado conosco, meu irmão, eu louvo a Deus pela sua vida, eu louvo a Deus por essa igreja, eu louvo a Deus porque o Senhor tem levantado aqui homens e mulheres dispostos a pregar o Evangelho, a andar nos princípios e padrões de Deus, a vivermos independente das circunstâncias adversas, de acordo com aquilo que a verdade, que é a palavra do Senhor nos diz. Então, meu irmão, adore ao Senhor, exalte ao Senhor nessa noite, porque só Ele é digno de ser adorado, só Ele é digno de ser louvado. E assim a gente vai fazer nessa noite. Abra o seu coração, abra a sua mente, para que você possa experimentar cada vez mais de Deus, para que você possa experimentar mais do Senhor na sua vida, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Pai Celeste, nós exaltamos o Teu nome. Nós louvamos ao Senhor, Deus, porque Tu és tremendo. Tu és Deus de misericórdia, Tu és o Deus de amor, Tu és o Deus de graça. Tu és o Senhor que nos visita, o Deus que não desiste de nós. Por mais, ó Deus, que nos afastemos de Ti, por mais que o nosso coração seja um coração falho, ó Deus, nós sabemos que o Senhor é aquele que permanece fiel, o Senhor é aquele que continua e vai atrás de nós. Por isso, Senhor, queremos nessa noite já te pedir perdão, que o Senhor esteja limpando o nosso coração, para que venhamos a prestar ao Senhor um culto que o Senhor é merecedor. Pai, os nossos corações são tão falhos, quantas vezes andamos para longe de Ti, mas ó Deus, nessa noite, nós queremos converter a nossa vida, converter o nosso coração, converter a nossa mente, para andarmos na direção do Senhor. É o Senhor quem tem palavras de vida, é o Senhor quem tem a paz que excede o entendimento, é o Senhor quem dá o perdão, para que a gente possa crescer. Oh Deus, receba a nossa gratidão, receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Vem, Deus, falar a cada coração nessa noite. Deus, que cada homem, mulher, de cada pessoa que entrou nesse lugar, ou que está, ó Deus, dentro da sua casa, mas conectada, ó Deus, com esse culto e conectada com o Senhor, que cada um de nós, ó Deus, possamos experimentar mais de Ti. Senhor, não precisamos de nada que o mundo oferece, tantas coisas vêm até a nossa vida, mas o Senhor é aquele que nos basta. O Senhor é aquele que é suficiente para nós, mais do que suficiente. O Senhor é aquele que preenche a nossa vida. Por isso, ó Deus, nós queremos Te exaltar, louvar e bendizer o Teu nome. Por isso nós estamos aqui nessa noite para adorar ao Senhor. Receba, Deus, tudo aquilo que vamos oferecer a Ti, todo o nosso coração. Nós vamos nos derramar na Tua presença nessa noite. Deus, como é gostoso estar aqui em união, em comunhão com os irmãos, para vivermos aquilo que o Senhor
tem preparado para nós. Deus, não queremos sair daqui vazios ou com alguma coisa faltando. Pelo contrário, queremos sair daqui transbordando do Senhor, transbordando da tua glória, transbordando do teu poder. Por isso, Deus, enche-nos do teu Espírito, encha-nos da tua graça, encha-nos da tua unção. Queremos mais de ti, mais de ti, mais de ti, Espírito Santo, mais do Senhor na nossa vida. Oh Deus, vem nesse lugar, enche a nossa vida, no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos adorar a Deus. Aleluia. Queridos, nós vamos iniciar esse culto fazendo uma leitura lá no Salmo 57. E lá no título diz assim, né, louvor pela benignidade divina. E diz assim também, hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna. E nós vemos aqui, na palavra de Deus, nos salmos, vários salmos de Davi, para situações tão adversas, situações muitas vezes, situações de guerra, de fuga, situações muitas vezes não muito diferentes das que nós temos passado hoje, né? Temos vivido um mundo meio louco, meio melindroso, né? Uma situação sanitária aí bem complicada, mas o salmista ele sempre tinha uma palavra de adoração, uma palavra de louvor ao Senhor. E o Salmo 57, a partir do verso 7, ele vai declarando, firme está o meu coração, ó Deus, o meu coração está firme, cantarei e entoarei louvores. Desperta, ó minha alma, despertai, lira e harpa, quero acordar a alva, render-te-ei graças entre os povos, cantar-te-ei louvores entre as nações, pois a tua misericórdia se eleva até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. Se exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda esplenda, e em toda a terra esplenda a sua glória. Hino de Davi, quando fugia de Saul na caverna, meu irmão. Ele declarou que o coração dele estava firme, independente da situação de dificuldade. Ele rendeu graças ao Senhor. Ele declarou ao Senhor a sua fidelidade e a sua misericórdia. E ele declarou que o Senhor é exaltado entre as nações. Meu irmão, o Senhor, nesse momento, Ele quer colocar nos seus lábios um novo cântico. Ele quer colocar no teu coração um hino de adoração a Ele. O Espírito Santo, Ele quer levar você a ter um posicionamento e falar contigo nessa noite, de que, por mais que a situação seja a mais complicada possível, mas, meu irmão, o Senhor, Ele é digno de toda adoração e de todo louvor. A misericórdia e a fidelidade dEle é imutável, não muda. Assim como nos tempos de Davi, o nosso Deus, Ele era, Ele é, e Ele sempre será o Senhor, o Deus bondoso, o Deus fiel. E Ele quer colocar um novo cântico no teu coração. Ele quer trazer ao teu coração a paz que excede todo entendimento. Ele quer te trazer, em meio a momentos de dificuldade, a alegria, o gozo, o prazer de adorar, de ter dentro de si o Espírito Santo, o maravilhoso e doce Espírito Santo, que é o Deus em você. Porque você não está só, mas existe um Espírito que habita em ti, aonde você é templo, e é templo do Espírito Santo do Senhor, que é o próprio Deus, habitando dentro do teu coração, meu irmão. Eu te convido a se colocar de pé. Eu te convido a adorar ao Senhor, ao Jesus, ao Cristo,
que nos deu o maior presente que nós poderíamos ter, que é a salvação, meu irmão. E Ele nos deu por herança, e nós somos co-herdeiros juntamente com eles, juntamente com Cristo. E esse presente, essa herança que o Senhor nos deu, ela é incorruptível, meu irmão. É tudo aquilo que a traça e a ferrugem não pode roubar. É tudo aquilo que o ladrão não, que a ferrugem não pode destruir, a traça e a ferrugem. É tudo aquilo que o ladrão não pode roubar, meu irmão. Tudo passa. As coisas desse mundo passam. Os bens, carros, cavalos, meu irmão, e tantas outras coisas, casas. A traça e a ferrugem corrói, tudo acaba, meu irmão, mas aquele que está na presença do Senhor, aquele que está em Cristo, meu irmão, esse sim permanecerá, e permanecerá eternamente com Ele, meu irmão, porque a nossa vida, ela não se resume somente a essa terra, meu irmão, mas o Senhor nos prometeu uma vida eterna, e isso ninguém pode roubar de você, porque foi isso que Ele conquistou ali na cruz, meu irmão. Por isso, expresse a sua alegria ao Senhor. Faça isso com alegria nessa noite, com prazer. Adore-o em espírito e em verdade, meu irmão. Em nome de Jesus, vamos louvar ao Senhor nessa noite. Existe uma sede dentro de mim, que o dinheiro, a fama e os homens não conseguem saciar. Existe uma fome dentro de mim, que nem o alcance dos meus sonhos e conquistas conseguem matar. Mas no Calvário eu vi a fonte de Deus. Na solidão, meu amigo, no deserto, minha água. Do orgulho me quebra, mas no vale me sustenta. Minha herança, minha porção, tudo que tenho, Jesus, meu tesouro, que a ferrugem e o ladrão não podem roubar. Jesus, dono do meu coração. Ele é o dono do nosso coração, meu irmão. Adore a Ele. Aleluia. Existe uma sede dentro de mim, que o dinheiro, a fama e os homens não conseguem saciar. Existe uma fome dentro de mim, que nem o alcance dos meus sonhos e conquistas conseguem matar. Mas no Calvário eu vi a fonte de Deus. Na solidão, meu amigo, no deserto, minha água. O orgulho me quebra, mas no vale me sustenta. Minha herança, minha porção, tudo que tenho, Jesus.
Senhor com as nossas palmas? Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos. Era chegado o reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus. Ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, igual não há. Aleluia. Adore ao Senhor, adore ao Senhor com todo o seu ser, de todo o seu coração, de toda a sua alma. Adore ao Senhor. Oh, 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 Aleluia. Te louvamos, Senhor.
Louvamos o Filho do Deus vivo. Te louvamos, Senhor. Seja exaltado, Deus, entre as nações. Seja exaltado eternamente ao único que é digno de ser louvado. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Você pode se sentar. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia. Segundo livro dos Crônicas, capítulo de número 7. Nós leremos os versos de 11 a 16. Segundo livro dos Crônicas, capítulo 7, a partir do verso 11, fala sobre a aliança de Deus com Salomão e diz assim a palavra do Senhor. Assim, Salomão acabou de construir a casa do Senhor e o palácio real. Tudo que Salomão tinha planejado fazer na casa do Senhor e no seu palácio ele efetuou com sucesso. De noite, o Senhor apareceu a Salomão e lhe disse: ouvi a sua oração e escolhi para mim esse lugar para a casa do sacrifício. Se eu fechar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer nesse lugar, porque escolhi e santifiquei esse templo, para que nele esteja o meu nome para sempre. Os meus olhos e o meu coração estarão ali todos os dias, diz o Senhor. Amados, temos vivido situação muito adversa com essa pandemia que tem assolado o mundo, em especial o nosso país. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Deus é aquele que não se esquece do seu povo, Deus é aquele que está sempre disposto a abençoar, está sempre disposto a mudar a maldição em bênção, está sempre disposto em transformar aquilo que está assolando, aquilo que está maltratando, aquilo que está fazendo mal ao povo, principalmente um povo escolhido, um povo separado, que é o povo de Deus. Deus é aquele que tem o desejo e tem a vontade de transformar a coisa ruim numa coisa boa. E quando a gente olha para esse texto, é um texto onde diz que Salomão acabou de construir a casa do Senhor e ele havia consagrado muitas coisas ao Senhor, havia prestado um culto, oferecendo milhares de ovelhas como sacrifício, milhares de bois como sacrifício. Mas não era isso só que estava agradando o coração de Deus. O que estava agradando mais o coração de Deus era o coração quebrantado do povo, o coração quebrantado de um rei que diante do povo e principalmente diante de Deus havia quebrantado o seu coração, havia se prostrado diante do Senhor. Se você ler o capítulo de número 6 aqui de 2 Crônicas, você vai perceber isso. E Salomão aqui, junto com todo o povo, estão consagrando ali o templo. E Salomão, ele chega e vai falando para Deus como uma oração, para que todo o povo ouça, mas principalmente o Senhor. E ele fala aqui assim: Senhor, se um dia nós nos afastarmos de Ti, se o nosso coração pecaminoso, porque o homem é falho, ele diz isso,
a gente se afastar do Senhor, a gente pecar, a gente errar. Mas se a gente se arrepender e a gente voltar, o Senhor perdoa. O Senhor ouve a nossa oração e o Senhor perdoa. Se a gente fizer o que é errado, nos afastarmos da tua palavra, da tua lei, e o inimigo vier nos levar, mas se a gente se arrepender e a gente se voltar para ti, o Senhor perdoa. E se vier o gafanhoto e consumir a terra, se vier a fome, se a gente se arrepender, o Senhor perdoa. E se vier a peste, o Senhor também perdoa a gente se a gente se arrepender. Era isso que Salomão estava falando. Então, meu irmão, o que a gente percebe na palavra de Deus é que o Senhor vem com uma resposta positiva. E a resposta positiva de Deus é: se vocês fizerem isso, se vocês se arrependerem, quando vier a peste, quando vier a fome, quando vier o inimigo, quando vier a situação adversa na vida de vocês, se vocês se arrependerem, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, um povo separado, um povo escolhido, um povo que eu dei o meu nome para ele, se vocês se arrependerem, se vocês se converterem dos maus caminhos e andarem agora nos bons caminhos, que é a minha palavra, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus fala, eu faço. E meu irmão, quando a gente liga a nossa televisão, quando a gente começa a ver noticiários, e eu aconselho a você a não ver tantos noticiários, porque isso tem agitado o nosso coração, mas a gente precisa ficar informado de algumas coisas que estão acontecendo. Então a gente seleciona as notícias e da onde a gente está recebendo a notícia. Mas quando a gente vai olhando essas notícias, a gente vai se entristecendo tanto por causa da liderança do nosso país, e em todas as esferas, seja no executivo, legislativo ou judiciário, porque ninguém quer assumir a culpa, um joga a culpa no outro, por tudo aquilo que a gente está vivendo, por tudo aquilo que a gente está passando. E meu irmão, não é de agora, isso sempre aconteceu, e hoje a gente vive, o mundo inteiro está sofrendo uma pandemia, mas o Brasil está enfrentando uma situação muito pior, por causa da nossa liderança. E quando a gente fala assim, às vezes a gente também quer jogar a culpa nos outros, sem assumir a nossa. Porque é muito fácil falar que um governador é corrupto, falar que um STF também julga de maneira muito parcial, quando na verdade eu também preciso andar de acordo com padrões estabelecidos pela palavra. E se eu não me arrepender dos meus pecados, como eu posso orar por uma nação? Como eu posso orar pelos meus governantes? Então, meu irmão, estamos sofrendo sim, estamos passando por muitas lutas, mas se começarmos a olhar para a palavra de Deus, a gente vai ver, estamos colhendo consequências de um afastamento do Senhor. Estamos colhendo situações adversas, porque o nosso coração anda longe dos padrões de Deus. Mas se meu povo, disse o Senhor, se humilhar, orar, me buscar, se converter dos seus maus caminhos, eu vou ouvir do céu, eu vou perdoar os seus pecados, eu vou sarar a terra. Talvez essa terra seja a sua casa, seja o seu coração. Talvez essa terra seja o Brasil inteiro, seja o Rio de Janeiro. Nós queremos ser curados. Todos precisamos ser curados. Meu irmão, eu quero convidar você a colocar-se em pé. Na verdade, eu iria pedir para você ficar de joelho, mas eu não vou fazer isso, por causa da situação que a gente está vivendo. Então eu vou pedir para que você fique de pé, numa posição de contrição diante de Deus. E nós vamos clamar ao Senhor, vamos levantar a nossa voz. Meu irmão, talvez seja o momento agora não só de pedir para que o Senhor venha só sarar a terra, mas a gente tem que pedir ao Senhor em primeiro lugar perdão. Perdão, Senhor. Perdão por andar tão longe do Senhor. Perdão porque
fiz tantas coisas diferentes daquilo que o Senhor manda a gente fazer. Perdão porque muitas vezes eu estou me assemelhando ao comportamento da Babilônia, como a gente ouviu hoje na parte da manhã. Ao ponto da gente dizer assim, não, isso pode entrar, não tem nada a ver, não tem problema. E a gente vai coabitando, a gente vai se relacionando, a gente vai deixando chegar próximo de nós, na nossa casa, coisas que Deus diz, não faça. E a gente fala assim, não, isso pode, não tem problema. Então eu quero, talvez, que você coloque a mão no seu coração. Talvez você estenda a mão para a tua casa. Salomão, ele fala assim para o povo, Senhor, se a gente estiver longe, talvez a gente tenha sido levado cativo porque pecou e um povo inimigo levou a gente cativo para longe, mas lá no lugar que a gente estiver, se a gente virar para cá, estender a nossa mão, se a gente se ajoelhar na direção dessa casa onde o Senhor habita, o Senhor ouve a nossa oração, perdoa e transforma essa maldição em bênção. Se você quiser estender a sua mão, se você quiser colocar a mão no seu coração e você falar com Deus, meu irmão, eu não quero só que você ouça a oração que o pastor está fazendo. Eu quero que você faça a sua oração. Porque Deus vai estar ouvindo. É a sua oração. Vamos falar com Deus. Pai, nós nos colocamos hoje de pé na Tua presença. Nós chegamos diante do Teu altar, diante da Tua presença, diante da Tua face. E assim, Pai, sabemos que nós temos enfrentado tantas situações adversas, tantas coisas ruins. São notícias, ó Deus, que chegam até a nossa vida, são situações que a gente vai passando, seja individual ou na nossa família, seja coletiva, na nossa cidade ou país. Ah, Deus, quantas vezes a gente olha para a Tua palavra e a gente vê, antes do Senhor fazer uma transformação, antes do Senhor fazer uma mudança radical na vida do povo, da nação, da família, da pessoa. Ah, Deus, essa pessoa precisou ter um quebrantamento, ela se quebrou na Tua presença. Ela quebrantou o seu coração diante do Deus vivo, reconhecendo que o Senhor é soberano, reconhecendo que o Senhor é santo, reconhecendo que o Senhor não compactua com o erro, com o pecado. Ah, Deus, nós queremos levantar a nossa voz hoje, nesse momento, pedindo perdão pela nossa nação, pedindo perdão pelos nossos governantes, tantos homens, ó Deus, amantes do mal, com os seus corações completamente distantes do Senhor. Oh Deus, são pessoas avarentas, são pessoas, ó Deus, que amam o dinheiro, amam a mamão, adoram a Satanás. São pessoas, ó Deus, que julgam o mal, deixam o inocente preso e libertam, ó Deus, muitas vezes os bandidos. E a Tua palavra condena isso, Pai. Por isso nós pedimos perdão pelo nosso poder legislativo, perdão pelo nosso poder, ó Deus, judiciário, perdão pelo poder executivo. Oh Deus, quantas coisas, quantos homens maus que não olham para o povo, que não olham para a nação, e ó Deus, olham apenas para o seu próprio umbigo, para o seu próprio ventre. E a Tua palavra condena isso. Deus, perdão, porque o Teu povo sofre. Hoje nós estamos enfrentando tantas crises, crise política, emocional, crise financeira, crise na saúde, crise na educação, crise na segurança, crise em todas as esferas, Pai. Porque sabemos que existem muitos homens que estão assumindo o poder, que não estão andando de acordo com a Tua palavra. Mas, ó Deus, a Tua palavra diz que nós, enquanto igreja, enquanto servos do Senhor, enquanto povo de Deus, e a Tua palavra que diz, se o meu povo, e nós somos o Teu povo, Pai,
Nós somos o teu povo que levanta a nossa voz, que levanta a mão, que levanta, ó Deus, o coração em direção ao céu e clama como aquele povo lá no Egito estava clamando. E o Senhor disse: o clamor do meu povo chegou até mim. Ah, Deus, ouve o nosso clamor nessa noite. Ouve o clamor da tua igreja nessa noite. Ouve o clamor, ó Deus, das famílias nessa noite. Nossos corações estão entristecidos. Nossos corações, ó Deus, não têm esperança nesses homens que estão aí. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança está no Deus que pode agir, num Deus que pode transformar, num Deus que pode simplesmente fazer a maldição se tornar em bênção. É por isso, Pai, que nós nos achegamos diante do Senhor. Oh Deus, a peste chegou. A peste está aí à porta. Deus, tem misericórdia do teu povo. Livra o teu povo dessa pandemia. Livra, Pai, o nosso país, a nossa nação. Sara a nossa terra. É a oração que fazemos a Ti. Sara, Pai. Deus, em nome de Jesus, a Tua palavra vai nos orientando e vai falando, Deus, que o Senhor é aquele que vai sarar a nossa terra se a gente se converter, se a gente sair dos maus caminhos. Pai, ouve a nossa oração. Nós te pedimos perdão, Pai. Perdão pela nossa nação. Perdão, a Deus, pelos nossos governantes. Perdão por aquilo que fazemos também e desagrada o teu coração. Ah, Deus, limpa o nosso coração. O Senhor também tem falado com a tua igreja e tem falado com cada um individualmente. É muito fácil, Deus, a gente separar e a gente acusar e a gente apontar a outros. Que nos vejamos primeiro, que consertemos o nosso caminho diante do Senhor, que andemos de acordo com aquilo que o Senhor quer, no caminho que o Senhor traçou para nós. Em nome de Jesus, Pai, sara a nossa terra. Visita, Pai, cada família, cada um que está necessitando. Deus, quantas pessoas nos hospitais, quantas famílias, ó Deus, com os seus corações angustiados, porque tem algum parente, ó Deus, precisando de uma cura, de um milagre por causa dessa pandemia. Quantos corações e famílias enlutadas, Deus, porque já perderam alguém querido. Deus, tem misericórdia de nós, sara a nossa terra. É a oração que fazemos a Ti, no nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém e amém. Lembrar também que na quarta-feira, meu irmão, esteja conectado. Nós vamos fazer uma experiência essa semana de fazer o culto da quarta-feira às 19h30. E eu quero ver se o número vai aumentar de participantes na live. A gente está tendo alguns problemas de internet aqui na igreja e estamos reclamando com a operadora que nos serve aqui. Estamos vendo se a gente consegue contratar outra e está difícil. Mas, meu irmão, vai orando até nesse sentido, para que a gente consiga transmitir os cultos, as programações aqui, sem nenhum tipo de interrupção. Em nome de Jesus a gente vai conseguir. Estamos hoje, glória a Deus. E assim, meu irmão, não deixe de estar conectado com as programações da sua igreja. A gente tem sido bombardeado o dia inteiro, todo dia. Então, alimente-se da verdade. Deus tem palavras para você de maneira poderosa. Meu irmão, se você não assistiu à escola dominical de hoje, eu quero... Qual é a palavra que eu vou... Não é desafiar você, não é conclamar você, é convocar. Falar para você como seu pastor. Ouça a palavra da escola dominical de hoje de manhã e veja como está a sua casa. Então assista. A gente tem tido programações excelentes na nossa igreja, muito boas. Qualidade nota 1000, pela graça de Deus. Não deixa a desejar a nenhuma outra igreja que você possa estar vendo aí, grandes igrejas. Palavras muito boas estão sendo ministradas aqui. Louvor de excelente qualidade. Então assista a programação da sua igreja. E mais do que isso, transmita para outras pessoas.
Mande para outras pessoas verem, assistirem e serem abençoadas. Na quarta-feira, então, teremos culto aqui na igreja. Na quinta-feira, teremos o reforço feminino. Também tem sido uma bênção, muito bom. Tem edificado muitas vidas. No domingo, pela manhã, a escola dominical. No domingo à noite, culto. Né? E domingo que vem já é o primeiro domingo? Já é primeiro domingo já vai ter virado mês? Eu acho que já, né? Então já no outro domingo, sem ser esse que vem agora, o outro já é Santa Ceia de novo. Ah, meu irmão, como Deus está fazendo o tempo passar rápido, né? E em nome de Jesus, daqui a pouco a gente volta às nossas atividades. Não vejo a hora dos bancos voltarem para esse lugar aqui. A gente está sentado do lado um do outro, encostando um no outro, apertadinho, sem lugar aqui na igreja. Meu irmão, a gente vai lotar essa galeria, a gente vai lotar aqui embaixo, e aí vai ter gente do lado de fora, em nome de Jesus, meu. E a gente tem orado para que isso aconteça logo. Outra coisa boa, nosso retiro vem aí. Você que estava ligado aí na live, você certamente viu o anúncio logo antes de começarmos o nosso culto. Nós temos algumas pessoas inscritas, mas poucas perto do número do que a gente quer. A gente está chegando ali, eu acho que nem 40 tem, né? 30 e pouco, nem 40 pessoas tem. A gente precisa de 150 pessoas. A gente precisa de 150 pessoas. Muita gente. Eu falei até com o presbítero Alexandre, que está ali. Eu falei assim, mas será que é por causa do dinheiro? Ele falou, não, pastor, eu sei que tem muita gente com dinheiro nessa igreja, e a pessoa nem se inscreveu ainda. Gente que tem condição, gente que eu tenho certeza que vai e não se inscreveu. Eu falei, opa, então, meu irmão, vou até tirar meu óculos. Sabe o que vai acontecer? A gente vai dar mais um prazo. Se não conseguirmos as inscrições, porque o valor é muito alto, eu não consigo pagar sozinho, não. Se eu conseguisse pagar lá no finalzinho, se eu conseguisse assumir essa dívida, porque tem coisa que eu falo que é assim, pode fazer. Às vezes tem gente que fala comigo assim, pastor, estou precisando fazer isso. Eu falei, pode fazer. Mas o senhor nem falou com o conselho. Eu falei, não, pode fazer, porque esse meu dinheiro paga. Se o conselho disser não, eu pago do meu bolso, mas o retiro eu não consigo não. Então, meu irmão, a palavra é séria para você. Nós vamos dar mais um prazo. Está ali o presbítero Alexandre. Se nós não conseguirmos um número pelo menos razoável, que dê para a gente fechar o nosso retiro lá, e a gente fala assim, vamos assumir esse compromisso com a dona do sítio, que a gente vai estar pagando intermediários, e no final tem que dar a parcela toda. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos cancelar o retiro. Tem muita gente com medo do que vai acontecer, porque a gente está vivendo essa situação de vacina, pandemia, não sei o que vai acontecer, mas meu irmão, a gente também não pode esperar, a gente tem que liberar. A gente faz pela fé, né? Porque eu creio que lá não vai ter nada. Até fevereiro do ano que vem, essa pandemia já vai ter acabado, em nome de Jesus. Todo mundo vacinado, todo mundo liberado. Agora, a gente precisa do seu compromisso. Você quer ir, você vai. Lógico que a gente já tem que começar a pagar, né? Parcelas. Já tem que assumir lá, até porque para pagar no final não tem condição. O valor não é pequeno, o valor é alto. Mas vale a pena. Meu irmão, invista na sua família. Invista na sua família. Quantas vezes por ano você sai para ir para um hotel com a sua família? E mais do que isso, com a sua igreja. Porque às vezes ir com a família para um lugar muito bonito, você vê campo de futebol, você vê piscina, você vê tanta coisa boa que você poderia estar fazendo, mas sozinho com a família tu não consegue fazer. Agora, quando você vai com 200 pessoas para um lugar, meu irmão, você joga bola, vai na piscina, joga vôlei, daqui a pouco está no culto, está exaltando a Deus, e é maravilhoso. É muito bom. Então, essa palavra aqui é muito séria, eu estou gastando até mais tempo, porque nós vamos dar mais um tempo. Se nós não conseguirmos o número de pessoas suficiente, eu já falei com o presbítero Alexandre, nós vamos ligar para a dona lá e vamos liberar o sítio, e nós não faremos retiro no próximo ano. Porque não adianta. Ah, pastor, vamos fazer um retiro com
50 pessoas. Se a gente for alugar um sítio com 50 pessoas, as 50 pessoas vão ter que pagar o sítio no valor, como se estivéssemos pagando o sítio todo lá. Para onde a gente vai? Aí que não tem condição. Se você fala que, quanto está o retiro? R$800? R$900? R$950? Você fala assim, é muito dinheiro. Não é pouco não, meu. É muito dinheiro. Agora, se a gente for para um sítio de 50 pessoas, cada uma teria que pagar R$3.000. Não dá. Aí que não dá. Então, essa é a palavra. Inscreva-se para que a gente possa ir. Tá bom? E a gente vai experimentar coisas maravilhosas naquele lugar. Se Deus assim quiser e Deus assim permitir. Nós vamos continuar louvando ao nosso Deus. Vamos continuar exaltando ao nosso Senhor. Quero chamar o ministério de celebração. A você que está nos visitando, meu irmão e minha irmã, que bom que você veio. A gente aqui na igreja costuma dizer assim, não somos uma igreja para frequentar, nós somos uma família para pertencer. Se você está precisando de uma família, se você está querendo uma família, se você quer participar de um grupo onde nós temos Jesus Cristo como o cabeça, nós o corpo, Deus como o Pai e nós, a família desse Deus, você já achou um lugar para você estar, para você adorar, para você louvar a Deus junto conosco. Então nós vamos louvar ao Senhor, vamos adorar ao nosso Deus. Que bom que você veio, que bom que você está aqui, que o Senhor continue falando ao teu coração, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé e vamos clamar ao Senhor. É fé, meu irmão. Todas as situações, tudo é no Senhor que nós conseguimos. Sobre esse dia todo, Deus tem ministrado aos nossos corações sobre como temos nos voltar a Ele, nos achegar a Ele, clamar a Ele, nos atentar à nossa família, investir na nossa família. Tem alguma situação te afligindo? Clame ao Senhor. Você não sabe se você vai ao retiro? Clame ao Senhor. Deixe as suas preocupações aos pés do Senhor. Esse é o momento que você tem para abrir a sua boca e clamar ao Senhor, de falar com Ele. Senhor, eis-me aqui. O que o Senhor quer que eu faça? Apresenta suas mãos a Ele, querido. Senhor, o que você quer que eu faça? O que o Senhor quer de mim? Senhor, tira a angústia do meu coração. É o Senhor que pode fazer isso. Senhor, zela pela minha casa, zela pela minha saúde. É o Senhor que pode fazer isso. Tudo vem de Ti, das Tuas mãos. Toda a resposta vem do Senhor. O caminho é o Senhor. Não tem para onde você ir. Às vezes a gente tenta fugir da presença de Deus, mas Deus, Ele está sempre te mostrando: volta para o meu caminho, clame a mim, chegue até mim, me busca. Isso que você tem procurado encaixar na tua vida é só o Senhor. Das notícias a gente não tem como fugir, né? A gente não tem como evitar que chegue o dia mau, mas a gente tem como clamar e vencer em fé. Fé em Jesus Cristo, fé no Criador, fé no Salvador, naquele que conquistou todas as coisas pelo meio do seu Filho amado Jesus. Não há outro caminho, não há outro nome. Eu convido a igreja
a clamar ao Senhor, a fazer dessa canção uma oração, e a você que está na sua casa, a se levantar. Se levanta com uma atitude profética, em clamor ao nome do Senhor Jesus. Nós ouvimos hoje, a terra de Canaã é conquistada com esforço. Levanta, levanta como um ato profético. Estenda as suas mãos para o seu lar. Coloque a mão no seu coração. Faça esse ato, essa oração, clamando ao Senhor. Vamos louvar a Ele. Aleluia. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Caminhe com Ele. Por ti vou caminhar, Só Ele é a direção. tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo vai passar, querido. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir Erga sua voz. nova manhã preparado pra mim. Profetiza sobre a sua casa, querido. Preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Só Ele. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Deixa o Senhor te guiar essa noite. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Aleluia. Sempre há de existir nova manhã preparado pra mim. Deixa o Senhor renovar. Preparado pra mim. Receba do Senhor. Preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços, onde encontro o meu refúgio. Erga sua mão. Jesus, Seja ministrado pelo Senhor. Deixa o Senhor falar ao seu coração. Deixa o Senhor inundar a tua vida. eis-me aqui. Nos lançamos aos teus pés, Senhor. Eu me rendo aos teus pés. És tudo que eu preciso.
abrigo, refúgio, segurança. É o Senhor. Aleluia. Eu me rendo aos seus pés. És tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro o meu refúgio, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me aqui, Jesus. Eis-me Aleluia. Aleluia. É olhar ao Senhor. É fé no Senhor. Aleluia. Aleluia. Continue vivendo em fé. Continue caminhando com fé. O impossível vai acontecer. Temos o Deus do impossível. Temos o Deus do impossível guerreando as nossas guerras. Ah, querido, olhe para o Senhor. Quando o novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus vai aparecer o que Ele já mostrou ao que crê. Continue meditando sobre o que você tem louvado. Nem tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus, estás comigo, a quem eu temerei. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo, a fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Aleluia. Quando um novo dia começa, ninguém vê, mas à meia-noite tudo já mudou. No tempo de Deus
tudo que acontece dá pra entender. Andando pela fé a gente vai vencer. O que quero mais é me encher do teu poder. Jesus está comigo. Fale com fé, querido. A quem eu temerei. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível. Creia que Deus tem agido por cada um de nós. Oh, aleluia! Vai acontecer novo dia, novo tempo. A fé faz aparecer o impossível, o inatingível. De repente vai acontecer. Aleluia! Hoje é o tempo para você levantar a sua voz. Deus quer ouvir a sua voz, querido. Ah, se tem vozes aqui caladas, hoje é tempo de destravar. Oh, hoje é tempo de abrir os seus lábios ao Senhor. Deus está esperando você clamar, querido. Deus está esperando ouvir a sua voz. Você tem, por muito tempo, querido, ouvindo a voz dos outros, mas o Senhor quer ouvir a sua voz. O Senhor quer falar contigo. Deus ministra através de pessoas, sim. Deus chama pessoas, sim. Mas o Senhor quer ouvir a sua voz. É você que sabe o que passa dentro da sua casa. É você que sabe o que está no seu coração. É você que tem lidado com situações dia após dia. Deus quer ouvir a sua voz. Vamos louvar ao nome do Senhor. Abra a sua voz. Comece a clamar ao Senhor. E se você ainda tem se sentido fraco, fala com Deus. Senhor, liberta a minha voz. A sua voz é uma voz profética, porque você é filho de Deus. Você precisa do Espírito Santo para interceder por você. Você precisa do Espírito Santo para interceder pela tua casa, querido. Você tem livre acesso ao Pai. Clame novo dia, novo tempo na minha vida. Clame novo dia, novo tempo na minha casa. Clame novo dia, novo tempo no meu bairro. Clame novo dia, novo tempo no meu país. As coisas estão acontecendo. Antes o que a gente via era só nuvem. Era algo embaçado. Mas o Senhor tem aberto as portas. Mas você precisa clamar. Traga existência pela fé, através da sua voz. E como nós falamos aqui, querido, é o Espírito Santo gemendo com gemidos inexprimíveis. Não há poder em nós, mas há poder no nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor Jesus. Você crê que o novo dia, novo tempo está chegando na sua casa? Cadê as vozes proféticas nesse lugar? Você crê que o novo dia, o novo tempo está chegando sobre esse país? Então clame ao Senhor. Senhor, nós queremos clamar a Ti, Deus. Ah, Deus, quando os nossos corações
estão gritando por dentro, nós queremos clamar a Ti. Oh Senhor, não Deus, não por meio de nós, mas é o Senhor que fala através de nós. É o Espírito Santo que clama. Espírito Santo, gema com gemidos inexprimíveis sobre esse lugar. Gema com gemidos inexprimíveis sobre a casa dessas pessoas. Oh Espírito Santo, nós cremos é no Senhor. Vem abalar as estruturas do nosso coração. Nós precisamos ser abalados por Ti, Deus. Deus, faz uma reforma no nosso coração. Faz uma reforma na nossa vida. Nós queremos clamar ao Senhor. Nós queremos interceder, Deus, pelas vidas das pessoas que estão em leitos de hospitais. Oh Deus, o Senhor ressuscita mortos. Aquele laudo de médico que te diz que tu está morto, o Senhor diz: tu é vivo em Cristo Jesus. Tu vive em Cristo Jesus. A última palavra do Senhor. A última palavra do Senhor. Só o Senhor pode falar. A última palavra do Senhor. A última palavra do Senhor sobre a sua casa. A última palavra do Senhor sobre essa situação, sobre essa pandemia. Onde nós não podemos chegar, a mão do Senhor chega. E nós já queremos Te glorificar, Deus. Queremos glorificar ao Senhor, aquele que tem tudo em suas mãos. Há poder no nome de Jesus. Deus quer falar contigo essa noite, para você abrir a sua boca, para você clamar, para você profetizar sobre o teu lar. Te adoramos, Deus, porque o Senhor fala no nosso interior. O Senhor fala através da palavra. E o Senhor tem ministrado poderosamente com a Tua palavra. Senhor, fala através do Teu servo essa noite mais uma vez. Nós queremos ouvir o Espírito Santo falar no nosso interior, moldando, transformando, renovando e transbordando. Você vai ser transbordado nessa noite. Você levará a palavra do Senhor. Você multiplicará a palavra do Senhor. Amém? Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Você pode se sentar. Glórias a Deus, graça e paz, meu irmão e minha irmã. Santo é o nome do nosso Deus e digno de ser adorado. Aquele que tem um novo dia para cada um de nós, aquele que tem esperança, palavras de renovo. Meu irmão, Deus já tem falado nesse lugar nessa noite. O Senhor já tem dado uma direção para aquilo que Ele quer falar comigo e contigo nessa noite. Amém? Poderia aqui, a partir das orações, das leituras, das ministrações, já passar da introdução do sermão e ir para frente, porque o Senhor já tem dado essa direção, já tem ministrado aqui. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 4, onde nós leremos dos versículos 2 ao versículo 9. Carta de Paulo aos Filipenses, do versículo 2 ao versículo 9, quero orar com você mais uma vez. Pai de amor, nós te agradecemos pela Tua palavra. E nós te pedimos, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha ministrar aos corações. Que o Senhor venha fazer com que a Tua palavra frutifique. Que a Tua palavra gere vida nos corações. Senhor, que a Tua palavra venha renovar os corações.
Senhor, que a Tua palavra venha trazer a esperança que os corações precisam nessa noite. Que a Tua palavra venha curar. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. E nós já te agradecemos. Amém e amém. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, a partir do versículo 2 ao versículo 9, diz assim: peço a Evódia e peço a Sintique que no Senhor tenham o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de jugo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Que a moderação de vocês seja conhecida por todos, pois perto está o Senhor. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. O que também aprenderam, receberam e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus da paz estará com vocês. Não feche sua Bíblia, se você abriu, porque se o tempo nos permitir, nós daremos continuidade à leitura desse capítulo. Queridos, a gente vai falando das circunstâncias atuais, de tudo aquilo que a gente tem vivido, né, dessa calamidade que nós temos enfrentado, especialmente o nosso país. E em determinado momento, não há muito tempo atrás, o Ministério da Saúde decidiu fazer uma pesquisa para saber como estava a saúde mental do brasileiro. E o resultado que o Ministério da Saúde encontrou é que o transtorno que mais tem afetado o cidadão brasileiro é a ansiedade. O problema de saúde, tirando o Covid, que tem afetado o brasileiro, é a ansiedade durante a pandemia. Não apenas essa pesquisa, mas muitas outras pesquisas vão mostrando, vão confirmando aquilo que essa pesquisa do Ministério da Saúde afirma. Como é que a gente pode enfrentar esses dias? Como é que nós, Igreja do Senhor, mas inserida num contexto brasileiro, vivendo dentro dessa realidade sanitária, dessa realidade que tem afligido muitos brasileiros, que tem afligido muita gente, como enfrentar esse mal? Como enfrentar essa enfermidade? Como vencer esse mal? Meu irmão, a Bíblia, nesse capítulo, especialmente, ela tem ensinamentos, ela tem conselhos, orientações, direção, que são capazes de nos fortalecer, são capazes de nos encorajar, são capazes de nos dar condições, de nos equipar, para que a gente possa refrear esse mal, para que a gente possa, se for o caso, vencer esse mal. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa noite. Queridos, essas palavras que a gente acabou de ler, esse texto que a gente acabou de ler,
é aqui o último capítulo, são as últimas palavras, né? A gente poderia dizer assim, do apóstolo Paulo para essa igreja, onde nós encontramos algumas exortações. A gente vê Paulo falando para duas mulheres assim: olha, vocês precisam se acertar. Havia ali alguma tensão entre duas mulheres que eram bênçãos naquela igreja, mas alguma coisa estava as dividindo. E Paulo, olha, vocês têm que se consertar, vocês têm que pensar a mesma coisa no Senhor. Mas a gente também encontra conselhos importantes aqui, do apóstolo Paulo para essa igreja. A gente tem aprendido aqui nos estudos de quarta-feira, né, e uma das coisas que foi falado a respeito dessa carta é que essa carta também é chamada de a carta da alegria. E o mais é um paradoxo, porque nas circunstâncias que Paulo escreve essa carta, chamar essa carta de carta da alegria, né? Pensar em alguém alegre nas circunstâncias que Paulo está vivendo, e mais do que alguém alegre, pensar que alguém que está vivendo as circunstâncias que Paulo está vivendo é alguém que pode promover a alegria e não apenas viver alegre, é quase que impensável para nós, porque Paulo está ali preso em Roma, né? Ele está numa prisão domiciliar, numa casa alugada ali em Roma, mas Paulo está 24 horas algemado a um soldado romano. Durante 24 horas tem alguém em quem Paulo está algemado. Eles ficavam fazendo ali um rodízio de turno, e o tempo inteiro Paulo estava sendo vigiado pela guarda romana. Muito provavelmente passando ali por maus tratos, por humilhação, vivendo uma vida sem nenhum tipo de privacidade, sem poder sair. Alguém que estava prestes a ser julgado. E um julgamento que poderia até ser um julgamento para a sua liberdade, mas em contrapartida poderia ser um julgamento que viria a decretar a sua morte. É nessas circunstâncias que Paulo escreve para essa igreja. Essa igreja é uma igreja que foi plantada pelo próprio apóstolo Paulo. Paulo queria ir para um outro lugar, mas a gente vê ali em Atos capítulo 16, que o Espírito Santo não deixa que ele vá para outro lugar, e durante a noite Paulo tem uma visão de um homem macedônio, que diz assim para ele: Paulo, vem para cá nos ajudar. E ele, impelido pelo Espírito Santo, ele vai para aquele lugar, uma cidade que ficava a aproximadamente 1000 quilômetros de distância de Roma. Olha a distância que Paulo, o apóstolo, e a igreja agora se encontram. Uma igreja que era uma igreja parceira de Paulo no seu ministério. Uma igreja que se tornou uma fiel mantenedora do ministério de Paulo. Uma igreja que era uma fiel contribuidora no ministério de Paulo para que a palavra de Deus continuasse sendo anunciada. Uma igreja pela qual Paulo tem um imenso carinho. Essa carta, dizem alguns comentaristas, é a carta mais pessoal de Paulo, é onde Paulo mais se revela como pessoa. É uma carta, são pessoas de quem Paulo tem saudades. Diz aqui, capítulo 1, versículo 8, fala assim: diante de Deus, eu estou cheio de saudade de vocês. Eu queria muito poder ver vocês. Essa igreja, em contrapartida, Paulo está preso, passando por situações difíceis. A igreja é uma igreja que está enfrentando certo tipo de perseguição. É uma igreja que estava preocupada com o apóstolo Paulo. Hoje a gente faz assim, né? Aconteceu qualquer coisa, a primeira coisa é um WhatsApp. Olha, tá tudo bem. Eu fui assaltado, né? Alguém perde o telefone, né? Por algum motivo. Não pode acessar o WhatsApp, a primeira coisa que faz é ir lá no Facebook. Perdi o telefone, fui assaltado, fui furtado, mas está tudo bem. Se quiser falar comigo, fala pelo Messenger. Ou por um outro lugar que não seja o WhatsApp. Mas aqui não.
o apóstolo amado está preso, a igreja está a uns 1000 quilômetros de distância e a comunicação não é tão rápida assim. A igreja está preocupada com o irmão Epafrodito, que foi o irmão que era ali parte da igreja e que foi enviado por essa igreja para levar a contribuição para o apóstolo Paulo, mas que adoeceu severamente. E a notícia do adoecimento desse irmão havia chegado a essa igreja. Uma igreja que vive tensões internas, como a gente acabou de ver, tensões que poderiam pôr ali em risco o bom andamento da igreja, o ministério da igreja naquela cidade. Todas circunstâncias que estavam inquietando o coração desses irmãos. Circunstâncias que estavam trazendo entristecimento a esses corações. Por isso, essa é a carta da alegria. Um dos motivos de Paulo, ao enviar essa carta a essa igreja, é encher, é nutrir, é saturar o coração dessa igreja com a alegria do Espírito. Nós vimos isso aqui, um dos exemplos em que Paulo trata disso é no versículo 4 que acabamos de ler. Paulo diz assim: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Mas, para desfrutar dessa alegria do Espírito, eles precisavam vencer uma inimiga. A inimiga da paz. A inimiga da paz de Deus. A inimiga da alegria do Espírito. Por isso eu quero te convidar, te convocar, como o pastor falou aqui, para meditarmos no tema vencendo a ansiedade, porque ela é a inimiga da paz, ela é a inimiga da alegria. É isso que a gente vê nesse texto. Para vencer a ansiedade, esse texto tem os conselhos especiais para mim, para você, para os nossos corações. E a primeira coisa que você e eu precisamos fazer para vencer a ansiedade é colocar no lugar da preocupação uma oração. A primeira coisa que o crente precisa fazer para vencer a ansiedade é colocar no lugar da preocupação uma oração. Meu irmão, o que Paulo vai dizendo ali no versículo 6, ele diz assim: não fiquem preocupados. Em outra versão vai dizer assim: não fiquem ansiosos. Que Paulo, esse não andem, né? Paulo fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Ele tem o sentido de descontinuar, de parar. Não andeis, não fiquem cheios de preocupação. Tem uma versão antiga que diz assim: não fiquem cheios de cuidados. É a preocupação, né? A gente quer cuidar de tudo. A gente quer cuidar do que é real e do que não é real. A gente quer cuidar do presente, a gente quer cuidar do futuro, a gente quer cuidar de tudo. Não fiquem cheios. E o que esse não fiquem cheios de cuidado, cheios de preocupação é: não permita que as preocupações assumam o controle. Não permita que as preocupações assumam o controle das suas vidas, dos seus corações, dos seus pensamentos. Paulo usa exatamente as mesmas palavras de Jesus em Lucas 12. As mesmas palavras. Não andeis ansiosos. Jesus estava com a multidão, um homem se levanta e fala: Senhor, mestre,
vai lá e manda o meu irmão repartir comigo a herança. Jesus, aquele que sonda os corações, ele percebeu qual era a intenção daquele homem. Jesus ali propõe uma parábola, a parábola do rico insensato. E o resumo da parábola que Jesus conta, que refletia a realidade do coração daquele homem e de muitas outras pessoas ali, é que na realidade, aquele homem queria resolver todos os problemas da vida numa tacada só. Ele queria, de uma vez por todas, resolver. Ele fala assim: eu vou juntar tudo, o homem da parábola. Eu vou juntar tudo o que eu tenho. Eu vou construir celeiros maiores e aí eu vou ter paz. Aí eu vou poder dizer para minha alma, para o meu coração, descansa. Aí eu vou poder dizer para minha vida, para o meu coração assim, alegre-se. Era alguém ansioso, era alguém que estava cheio de medo do porvir. Era alguém que estava cheio de medo de passar por dificuldades no futuro. Quando Jesus acaba de contar a parábola, ele vira para os seus discípulos e fala assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. E Jesus começa a falar para eles e o resumo do que Jesus fala para os seus discípulos é assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, porque vocês desfrutam da provisão daquele que é o provedor de toda a criação. Vocês não precisam andar ansiosos, controlados pela preocupação, porque aquele que provê tudo o que você precisa é o provedor do universo. Meu irmão, você consegue imaginar que se Deus tirasse por um segundo sequer a sua providência da criação, o que aconteceria? Ele é aquele que provê. Por isso Jesus diz para eles assim: não andeis ansiosos, porque o Pai desejou lhes dar o seu reino. É isso que Jesus fala para os discípulos. Não andeis. Irmão, se tem uma coisa que a gente tem aprendido aqui na EBD desde o início da EBD, o grande problema do homem é relativizar aquilo que Deus diz, é relativizar os conselhos de Deus, é relativizar aquilo que a ordem, a orientação, o conselho, a direção que Deus dá. E o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite é: não andeis ansiosos. A primeira coisa que a gente faz é: olha, é muito difícil, não é impossível. Meu irmão, é difícil, eu sei. Mas a palavra de Deus, talvez a pergunta que você esteja se fazendo e talvez querendo me fazer é: como é que eu faço isso então? Como descontinuar? Porque o que a gente disse aqui para vencer a ansiedade, a primeira coisa é descontinuar. É trocar a preocupação por oração. É exatamente isso que... Meu irmão, você já ligou para uma farmácia atrás de um remédio que não compra há muito tempo? Você já ouviu assim: olha, esse remédio foi descontinuado. Outro dia aconteceu isso. Ligamos para uma farmácia para procurar um remédio para as crianças e o que ouvimos foi: esse remédio foi descontinuado. Mas por quê? Dessa última vez a gente não perguntou por quê. Mas outras vezes, olha, perceberam que o remédio parecia inofensivo, mas na verdade ele tem efeitos colaterais, então teve que ser tirado. É a ansiedade. Algo que parece inofensivo, que começa com um pensamento, que se transforma numa preocupação, que se transforma numa ansiedade e que, se não tratada, se transforma em enfermidade que afeta todo o nosso coração, toda a nossa vida, o nosso físico. Como descontinuar os pensamentos que causam preocupação? Guarda isso no seu coração. Transforma cada pensamento que você perceba que vai se transformar. O pensamento é a matéria-prima. Você vai escolher o que você vai fazer com o seu pensamento.
Se você percebe que esse pensamento vai se transformar numa preocupação, meu irmão, transforme-o em um pedido de oração. Transforme cada pensamento em um pedido de oração. É isso que Paulo fala. Não fiquem preocupados, mas, ao contrário disso, em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração, pela súplica, com ações de graças. Ao invés de acumular pensamentos, antigamente, quando a gente via os nossos pais falando sozinho em casa, e a gente falava assim: tá falando sozinho, pai? Tá falando sozinho, mãe? Não, estou falando com os meus botões. Era assim que a gente ouvia, não é verdade? Quero te dar um conselho nessa noite. Converse menos com os seus botões e converse mais com Deus. Sabe por quê? Às vezes a gente vem um pensamento e a gente começa a fazer uma série de conexões. A gente vai conversando consigo mesmo, com os nossos botões, e a gente fala: se acontecer isso, aí pode acontecer aquilo. E se acontecer aquilo, pode acontecer aquilo. E daqui a pouco a gente está fazendo uma conexão que vai longe, longe, longe. Mas na verdade não aconteceu nem a primeira coisa. Converse mais com Deus. Receba mais os conselhos de Deus. Coloque diante de Deus. E quando Ele fala sejam conhecidas, é falar, não é orar: Deus, cuida dos problemas. Não, qual é? O que está preocupando? Spurgeon, pregando exatamente nesse versículo, ele fala assim: a oração é um remédio para a ansiedade. Nós cantamos um cântico aqui algumas vezes, não muitas, mas que diz assim: na oração encontro calma. Você lembra desse louvor? Na oração encontro paz. Orar a Deus faz bem à alma. Falar com Deus me satisfaz. Meu irmão, essa é verdade. É isso que a Bíblia está dizendo. Nós precisamos descontinuar a ansiedade. Faça isso. Substitua por oração. Meu irmão, para desfrutar dessa paz que nós lemos, que excede todo entendimento, nós precisamos fazer isso. É isso que o texto diz. O texto diz assim: façam isso, né? Que os teus pedidos sejam conhecidos diante de Deus pela oração e pela súplica com ações de graças, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Meu irmão, essa é uma condição necessária para desfrutar da paz de Deus. Querido, deixa eu te falar uma coisa. O meu e o seu coração precisam ser guardados. E o que a palavra de Deus está dizendo aqui é que a paz de Deus vai montar guardas em nossos corações, se no lugar de a gente ficar permitindo que a preocupação nos controle, se a gente colocar as nossas preocupações diante do Senhor. A paz, quando os judeus falavam assim um para o outro: vai na paz, o que eles estavam dizendo era que a paz de Deus te envolva, que a paz de Deus te guarde, envolva todo o seu ser. Eu e você precisamos que a paz de Deus guarde os nossos corações. É preciso descontinuar os pensamentos que trazem essas preocupações. É preciso não apenas não permitir que eles se transformem em preocupações, mas é necessário uma atitude positiva de substituir pensamentos. É o que Paulo diz, é outra condição necessária para que desfrutemos dessa paz. Olha o que diz os versículos 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, que é justo, que é puro, amável,
tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe, o que tome lugar, o que conduza os seus pensamentos. Porque se você fizer isso, olha o que diz a continuação: o que aprenderam de mim, receberam e ouviram de mim, o que viram de mim, isso ponham em prática, porque e aí o Deus da paz estará com vocês. Não apenas precisamos reter os pensamentos de preocupação, colocá-los como um pedido. Meu irmão, que maravilha! Aquilo que se transformaria em preocupação, se transformar em oração, em súplica e louvor a Deus. Que maravilha! Substituir todos esses pensamentos pelos pensamentos certos. Irmão, o que tem ocupado? O que tem ocupado os seus pensamentos? O que tem alimentado, com o que você tem alimentado as suas mentes? Com o que temos alimentado os nossos corações? Você tem ocupado o seu coração, os seus pensamentos, com o que pode te dar esperança? Você tem feito isso? Ou você tem ocupado o seu coração, você tem alimentado o seu coração com aquilo que é capaz de roubar a esperança? O que tem chegado ao seu coração? Você precisa escolher. Deus nos fez seres pensantes. Deus é soberano, mas nós somos responsáveis pelas nossas atitudes. É uma escolha. Você precisa decidir. Colocar os pensamentos de Deus, da palavra, como o pastor falou aqui, quantas coisas boas têm sido anunciado nesse lugar. Não só aqui, quanta coisa boa tem para a gente alimentar o nosso coração. E muitas vezes temos escolhido. Meu irmão, cuidado com as redes sociais, porque muitas vezes são as redes sociais que têm escolhido o que você está vendo. Porque você entra num vídeo, daqui a pouco ela te joga para um outro lugar, e você é sugado por aquilo, daqui a pouco você está se alimentando do que não devia. Se alimentando inclusive de coisas que são pecado. Escolha alimentar o seu coração com aquilo que é bom. Eu vou acelerar, porque eu não posso deixar de falar o que a palavra de Deus tem para o seu coração nessa noite. Meu irmão, em segundo lugar, em primeiro, substitua os pensamentos de preocupação por pedidos de oração e coloque no lugar desses pensamentos os pensamentos certos. Segundo, você precisa controlar as influências das circunstâncias. Paulo diz assim, nos versículos 10 a 13: eu fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Na verdade, vocês já tinham esse cuidado antes, só que lhes faltava oportunidade. Eu digo isso não porque esteja necessitado, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei também o que é ter abundância. Eu aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância como de passar necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Meu irmão, Paulo, esse aprendi que Paulo fala aqui é de ter experiência de verdade. Não é que aprendeu teoricamente, não, é de viver. E esses irmãos, inclusive, foram testemunhas do que Paulo viveu. Foi nessa cidade que Paulo foi preso e açoitado. E durante a noite, alguém que podia estar chorando, murmurando, estava louvando.
estava engrandecendo o nome de Deus. E por isso vidas foram salvas, vidas foram encontradas, resgatadas, inclusive aquele que estava prendendo ele e toda a família. E Paulo diz assim: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Esse contente aqui significa eu aprendi a me manter contido. Eu aprendi a não perder o controle, seja qualquer que for a situação. Eu aprendi a me manter equilibrado. E olha o que Paulo diz que é o mais lindo. Ele fala assim: eu aprendi o segredo de toda e qualquer situação. Sabe qual é o segredo que ele diz? Tudo posso em Deus que me fortalece. O segredo de vencer as circunstâncias difíceis é estar unido, é estar junto com o Senhor, é estar em Deus, em obediência à palavra, é estar andando de acordo com os conselhos de Deus, é estar andando em confiança com o Senhor. É só assim que a gente consegue manter o controle das circunstâncias e não permitir que elas tomem o controle da situação. Nós precisamos impedir que as circunstâncias externas determinem a nossa vida. Determinem se nós temos paz ou falta de paz. Nós precisamos impedir que as circunstâncias determinem se nós temos alegria ou falta de alegria. Se a gente cumpre o nosso chamado, ou se a gente deixa de cumprir o nosso chamado. A gente precisa impedir que as circunstâncias determinem se a gente permanece fiel a Deus, ou se a gente deixa de ser fiel. Nós não podemos apenas refletir o ambiente, a cultura, as circunstâncias que nos cercam. Nós precisamos conhecer a Deus e unidos ao Senhor. É a única possibilidade de assumir o controle é com a força de Deus. É a única possibilidade. Nós precisamos impedir os pensamentos de preocupação. Nós precisamos impedir que as circunstâncias determinem a realidade da nossa vida. Nós precisamos confiar na provisão de Deus. Olha o que Paulo diz nos versículos 18 e 19 desse capítulo. Olha, eu recebi tudo o que tem, tudo, e tenho até mesmo de sobra. Eu estou suprido desde que Epafrodito me entregou o que vocês me mandaram, que é uma oferta de aroma agradável, um sacrifício que Deus aceita e que lhe agrada. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. É interessante que Paulo fala assim: olha, muito obrigado pelas ofertas que vocês mandaram. É uma bênção, essas ofertas que vocês me mandaram são bênçãos. Mas a primeira coisa que eu quero dizer para vocês: não é a oferta que vocês me mandaram que me garantem a segurança que eu tenho. Eu aprendi a viver sem oferta. Eu aprendi a viver sem nada. Porque eu posso tudo em Deus que me fortalece. Eu quero que vocês saibam disso. A oferta de vocês é uma bênção, mas não é o dinheiro de vocês que me garantem a segurança. Quem me garante a segurança é o Senhor. É Ele quem me dá a vitória. Paulo mais uma vez fala da oferta. Olha, Paulo começa dizendo assim: vocês fizeram bem em se manterem unidos a mim, a se manterem fiéis ofertantes
Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. É o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, que há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. O que Paulo está dizendo é uma circunstância difícil, permaneça fiel. Permaneça fiel em todos os aspectos, inclusive nas suas ofertas. Não deixe que o medo faça com que vocês deixem de ser fiéis, porque Ele é quem há de suprir em Cristo Jesus todas as suas necessidades. Nós poderíamos resumir o que Paulo está dizendo assim, para eles e para nós: Deus proverá. Meu irmão, essa frase é uma frase que foi dita há mais de 4.000 anos atrás, aproximadamente 4.000 anos por Abraão, quando a sua fé estava sendo testada, porque Deus havia pedido a vida de Isaac, e quando a fé dele estava sendo testada, o que ele faz é uma declaração de fé, e ele diz para o filho: Deus proverá. Essa declaração tem sido uma verdade na vida do povo de Deus durante todo o tempo. Deus proverá. Eu quero te dizer isso nessa noite. Deus proverá. Você pode repetir comigo isso? Deus proverá. Meu irmão, não sei o que você precisa, mas eu sei que eu posso te dizer que Deus proverá. Deus proverá. Meu irmão, Deus proverá. Quero já convidar o Ministério de Louvor. Meu irmão, tudo começa com um pensamento. O pensamento é a matéria-prima. Semeie um pensamento certo e colha uma ação certa. Semeie uma ação certa e colha um hábito certo. Semeie um hábito certo e colha um caráter certo. Semeie um caráter certo e colha o destino certo. Escolha semear certo. Escolha semear certo. Meu irmão, muitas vezes a gente relega as nossas ações aquilo que as nossas emoções estão dizendo. Você já ouviu alguém dizer assim: eu não vou para a igreja hoje porque eu não estou sentindo? Já viu isso? Às vezes a gente pensa assim, né? Eu não estou sentindo. Se eu for para a igreja sem sentir, vai ser uma hipocrisia. Não, meu irmão. Não é. Vem sem sentir. Às vezes a gente pensa assim: eu não vou orar agora porque eu não estou sentindo o desejo de orar. Meu irmão, ora sem sentir. Ora sem sentir. Porque depois o sentimento vai acompanhar aquilo que você está fazendo. Meu irmão, faça o certo sem sentir desejo de fazer o certo. Mas porque você sabe que é o certo. Porque você sabe que é aquilo que Deus deseja que se faça. Você pode começar, você pode tomar uma atitude hoje. Eu não sei se a ansiedade, se ela já sondou o seu coração em algum momento. Eu não sei se a ansiedade já chegou na sua casa em algum momento. Ou se o lugar que você está era um lugar de defesa. Olha, eu nunca fui afetado por isso, mas eu quero permanecer sem ser afetado. Eu não sei se o lugar que você está é um lugar que necessita de cura.
socorro, de libertação, de renovo, de forças, porque está cansado. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Se o que você precisa hoje é trocar os pensamentos, porque está pensando errado, meu irmão, renova. É isso que a palavra de Deus nos diz. Renova os pensamentos, renova a mente. Eu não sei qual é o lugar que você está, mas eu sei que você pode hoje, como já foi dito aqui, como um ato de fé. Se você desejar em seu coração nessa noite, coloque-se de pé. Você está precisando trocar os pensamentos, precisando de cura. Meu irmão, a igreja está de olhos fechados. É você e o Senhor. Talvez o que você precise nessa noite é entregar os pensamentos a Deus, é entregar o coração a Deus, é render o coração a Deus, é entregar o coração à vida. Você pode tomar essa atitude hoje. Eu quero orar com você. Quero te convocar a ficar de pé para juntos nós orarmos e a entregarmos as nossas vidas ao Senhor. Pai de amor, nesse momento nós te louvamos, te entregamos. Nós estamos diante de Ti, o Senhor que é o nosso Pai, o Senhor que é o nosso provedor, o Senhor que tem as palavras de vida eterna, o Senhor que é o Deus fiel, que não muda. E nós agora entregamos os nossos corações diante do Senhor. Senhor, nós colocamos as nossas famílias, seja qual for a preocupação, seja qual for o medo que temos enfrentado. Senhor, na vida dos nossos jovens, as preocupações com a carreira, preocupações com o emprego, preocupações com o futuro. Senhor, no coração dos pais, preocupados com a vida dos filhos, nós entregamos diante do Senhor cada pedido. Senhor, nós colocamos diante de Ti cada família, cada lar. Senhor, se há alguém nesse momento nos assistindo ou nesse lugar que precisa entregar o seu coração a Ti, Espírito Santo de Deus, dá o encorajamento que essa pessoa precisa nesse momento. Senhor, se há alguém que está precisando se reconciliar contigo, se há alguém que está precisando de se arrepender dos pecados, dá o encorajamento que esse coração precisa nesse momento. Quebra os corações endurecidos. Senhor, quebra os nossos corações. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos quebrantar. Nós precisamos do quebrantamento que vem de Ti. Traz o quebrantamento sobre o Teu povo nessa noite. Senhor, traz o renovo. Traz a alegria do Teu Espírito. Traz a paz do Teu Espírito. Senhor, coloca a guarda nos corações para que a ansiedade, o medo, a preocupação sejam todas vencidas pelo Teu poder. Sejam todas vencidas pelo poder que há no nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome que todo joelho precisa se dobrar, se quedar, que toda enfermidade precisa bater em retirada. Senhor, cura, vem trazer cura nessa noite. Nós colocamos diante de Ti as nossas vidas. Em nome de Jesus.
E nós já te agradecemos. Amém. 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 Você pode ficar de pé, meu irmão. Você saia daqui nessa noite e você em casa tenha a paz de Deus e a paz que excede todo entendimento. A receita você já tem. Faça isso, meu irmão. Busque o Senhor. Troque ansiedade por oração e busque o Senhor. Que você receba do Senhor aquilo que você veio buscar nesse lugar. Que você em casa também experimente mais de Deus. Que a paz de Deus esteja sobre você e sua casa, em nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Pai, agora que nós nos despedimos, estamos encerrando esse culto de adoração e louvor ao Teu nome. Obrigado, Senhor, porque experimentamos aqui da Tua unção, experimentamos da Tua graça e da paz do Senhor. Que assim, ó Deus, Tu estejas visitando cada um e que estejamos saindo desse lugar aqui com a verdadeira paz que excede todo entendimento. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão, unção e poder do Espírito Santo esteja sobre nós aqui, sobre o povo de casa e sobre todo o povo de Deus espalhado na face da terra hoje e sempre. Amém e amém. Está encerrado, meu irmão. Que Deus te abençoe. Vento de poder sopra em meu viver e faz teu querer, e faz teu querer